Muito bem. Então, sobre os 5 vetores ou passos de aferição ou subprincípios ou ainda elementos do princípio da proporcionalidade, nós vamos discorrer inicialmente sobre um breve comentário sobre o seu conceito. Então, para esta finalidade, nós adotamos a corrente que considera que a proporcionalidade e razoabilidade como sinônimos, no esforço de simplificar a matéria. Então, sobre esse ponto, nós somos levados a considerar que o princípio da razoabilidade e também o da proporcionalidade em seu conjunto, entendido como sinônimos, eles decorrem diretamente do princípio da legalidade. Vale dizer, o administrador, em sua função pública, no seu exercício funcional, ele deve considerar o que está prescrito em lei. E quando a lei atribui uma certa margem de discricionariedade a este administrador público, ele deve agir dentro de padrões de razoabilidade, em padrões de proporcionalidade aceitos. Nesse sentido, agir com razoabilidade é agir com prudência, com sensatez, com bom senso. Está vedado ao administrador público agir em suas decisões com atos arbitrários, com atos absurdos. Sobre esse aspecto, para compreensão melhor do conceito de razoabilidade e de proporcionalidade, nós temos aí que dentro da sua estruturação, o conceito de proporcionalidade, a doutrina vem elaborando e vem descrevendo também o que foi objeto de concurso público, inclusive no concurso público para a Polícia Civil, delegado DF 2015, estabelecendo uma distinção para se descrever os seus passos de aferição. Na medida que eu estabeleço critérios ou elementos ou subprincípios ao conceito da proporcionalidade, eu vou, na verdade, estabelecendo um conhecimento maior sobre a sua própria essência. E quais seriam esses 5 passos de aferição? É natural que a doutrina majoritária, e onde até surgiu uma polêmica em relação à questão, porque a questão solicitou conhecimento de uma doutrina alemã, que nesse aspecto divide em 5 passos, mas naturalmente na maioria dos livros a gente vai encontrar hoje são 3 passos. E o mnemônico básico para a gente pelo menos entender os 3 passos de aferição inicialmente são as iniciais ANP. Então, quais seriam os 3 primeiros passos de aferição? Seria a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, também conhecido como ponderação. Nesse sentido, eu tenho que entender a proporcionalidade em sentido amplo, no seu conceito geral, e a adequação, a necessidade e a proporcionalidade. Esses são os primeiros 3 passos. Então, a adequação seria: este é o meio adequado para se atingir o fim. Simplificando, a adequação é o meio razoável, é o meio proporcional para se atingir o fim. Em seguida, o segundo passo, a necessidade. Esse meio, essa medida jurídica é necessária, não existe outra medida menos gravosa para se atingir o mesmo fim. E por último, a proporcionalidade em sentido estrito. E seria se perguntar sobre a dosagem certa da medida. Essa medida, qual a intensidade foi necessária? É necessário esse esforço, essa intensidade específica para se atingir o fim desejado? Então, esses são os primeiros passos de aferição. Mas a doutrina alemã trouxe aí, e alguns autores já mencionaram, que inclusive foi o objeto de concurso, saber quais os 2 últimos passos de aferição ou subprincípios. Então, nós podemos acrescentar a adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, um objetivo legítimo e o meio legítimo. Então, o que seria um objetivo legítimo? É aquele que é resguardado e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Por exemplo, eu estaria um objetivo legítimo adotar uma medida para resguardar a liberdade de expressão. Nesse aspecto, ele teria um objetivo dentro dessa medida considerado como legítimo. E o meio legítimo, você se indaga justamente se aquela medida é juridicamente possível, se ela é juridicamente lícita. Por exemplo,
o administrador público pretende uma dissolução de uma reunião. Então, eu teria que verificar, dentro daquele contexto, se o ordenamento jurídico ali está respaldado. Então, com essas considerações, nós tecemos aí breves comentários sobre a razoabilidade e proporcionalidade e seus 5 passos de aferição, conceitos importantes tanto para o direito constitucional como para o direito administrativo.